Olá, boa noite, queridos. Obrigada por nos receberem aí na sua casa para mais um programa Start. Start, que é o nosso melhor jeito de começar a semana. Para iniciar a nossa programação, vou pedir para vocês colocarem reverência para orarmos a Deus e, em seguida, entoarmos louvores ao seu nome. Então, oremos. Querido Deus e amado Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade de termos vida e saúde. Senhor, esteja conosco nessa programação. Nos use. Isso que eu te peço e te agradeço por Jesus. Amém. E uma das formas de louvar a Deus, além de pregar, de fazer uma visita missionária, é cantando. Aqui eu sei que todo mundo gosta de cantar, né? E você em casa também gosta? Então chegou o nosso momento. Antes disso, pegue esse link da programação pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, encaminha para os seus familiares, para os seus amigos, porque precisamos falar da palavra de Jesus a todos, tá bom? Então vamos encaminhar o link. E o primeiro hino que vamos cantar é o Bendita Segurança. Então eu tenho certeza que em breve nós estaremos com Jesus, então nós vamos cantar e render louvores a seu santo nome. Bendita Segurança. Das antigas vai lembrar, né? Então nós estamos no flash aqui. Muito bom. Amém. E o próximo louvor também faz parte do Inário Adventista. E ele vem questionando, né, como agradecer a Deus por o que ele faz por nós, né? O que ele fez e faz por nós. E uma das formas é louvando, e a outra forma é entregando a ele o nosso viver. E por isso convido você também a cantar
com a gente e a entregar esse louvor a Ele. Com esses pensamentos, vamos louvar como agradecer. Mesmo nas dificuldades, temos muitos motivos a agradecer. Então, a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória pelo que fez por mim. com seu sangue, Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelo que fez por mim. Quero entregar, Senhor, a minha vida em tuas mãos e quero dar dê o seu louvor agora. meu louvor pela tua eterna salvação. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelo que fez por mim. Amém. Amém. Oremos então. Grandioso Deus, muito obrigado por tudo que tem feito por nós. Neste momento, irá se iniciar a pregação do Start. E que a mensagem que for pregada aqui venha de encontro aos nossos corações. Abençoe a todos essa semana. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao programa Start, o melhor jeito de começar a semana. Normalmente você está acostumado, né, nesse período mais de pandemia, que eu venho aqui falar em momentos antes do sermão, né, principalmente aos sábados. Mas estamos aqui hoje para dar continuidade na série do Start, que está acontecendo agora em janeiro. Você lembra o nome da série? O nome da série é O que Jesus ensinou sobre... E estamos tratando de alguns temas. Então, nas semanas anteriores, você já viu sobre o que Jesus ensinou sobre a igreja, o que Jesus ensinou sobre o perdão, o que Jesus ensinou sobre a salvação. Se você perdeu algum desses episódios dessa série, você pode olhar aí, tem uma playlist separada no nosso canal do YouTube com todos os sermões que passaram sobre esse tema.
E hoje nós vamos falar de um tema muito especial também, que Jesus falou sobre isso e ensinou sobre isso, que é o que Jesus ensinou sobre o dinheiro. Dinheiro é uma coisa muito importante, tão importante que está ali registrado na Bíblia vários conselhos sobre o uso, de como o uso do dinheiro, de como nós podemos cuidar disso. Então, antes da gente começar a falar sobre isso, eu convido a você a fazer mais uma oração. Nós oramos aí com o pessoal do Louvor, que cantou super bem essas músicas, o pessoal sempre trazendo novidades, mesmo falando novidades, músicas do Inário, sim, o grupo de Louvor tem ensaiado essas músicas, e muito obrigado porque vocês prepararam e trouxeram essas músicas para a gente hoje, e você pode também participar cantando na sua casa, louvando, e agora você pode participar agora da adoração a Deus através do estudo da Bíblia. Então, como nós vamos estudar a Bíblia, nós vamos pedir a orientação do Espírito Santo para que nós possamos compreender a mensagem que nós vamos estudar hoje. Então, aí na sua casa, aí onde você estiver, feche seus olhos e nós vamos orar juntos. Santo Deus, obrigado, Pai, porque estamos aqui virtualmente reunidos para que possamos estudar da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque através dos ensinos de Jesus, nós podemos aprender muitas coisas para tantos aspectos da nossa vida e que o Senhor nos ajude hoje a entender sobre o que Jesus falou sobre o dinheiro e como isso pode fazer a diferença na nossa vida e na vida de outras pessoas. Nos dê uma noite abençoada com o estudo da Tua Palavra e que esse estudo seja uma frequente na nossa vida, que nós possamos estudar todos os dias a Tua Palavra e aqui nos reunirmos para trocarmos ideias daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Então vamos para a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia porque nós vamos ver somente versos ali dos evangelhos que falam sobre o que Jesus falou sobre dinheiro, riqueza. Então nós vamos estudar um pouco sobre isso nessa noite. A Bíblia tem em vários lugares, em vários livros, em vários versículos, falando sobre dinheiro. Eu não fiz essa contagem, mas eu vi que em alguns estudos, mais de 2.300 citações sobre o dinheiro. E Jesus, quando esteve aqui, também falou sobre o reino, que era o principal motivo pelo qual ele veio pregar. E o segundo tema que ele mais abordou foi sobre dinheiro. Então, se a gente vê na Bíblia, esse é o segundo tema mais abordado. O primeiro é sobre a salvação, que é o mais importante. E o dinheiro é o segundo, por quê? Porque Deus sabe que nós temos uma certa dificuldade com isso. Deus sabe que muitas vezes a forma de lidar com o dinheiro que nós temos ou que nós pensamos em fazer não é a melhor forma. Então, por isso, Ele deixou vários conselhos na Bíblia para que a gente saiba colocar a organização, esse assunto, dinheiro, no devido lugar. Então, hoje, a ideia é que nós aprendamos a lidar com dinheiro da forma como Jesus ensinou, como Jesus falou nos evangelhos. Então, abra aí a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 6, e nós vamos ler os versos 19 a 21 inicialmente, e fique com a sua Bíblia preparada, porque nós vamos ler vários versículos nos evangelhos sobre o que Jesus falou sobre dinheiro, riqueza, e nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto, ok? Pegou sua Bíblia? Preparado? Vamos lá. Já encontrou aí Mateus 6? Então vamos no verso 19 começar a nossa leitura. Começa assim. A versão que eu vou ler aqui é a Nova Versão Transformadora, mas você pode, na versão da sua Bíblia, fazer a comparação com o que está escrito, e através dessa versão também nós vamos chegar ao mesmo entendimento. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem tesouros, os seus tesouros, no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. E indo para o versículo 24 desse mesmo capítulo, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Aonde está o teu tesouro? O verso-chave desse trecho é que aonde está o teu tesouro, onde você guarda o seu tesouro, ali também está o seu coração. E esse ponto é importante, que a gente não pode servir dois senhores. E por conta de às vezes, má interpretação de alguns pontos da Bíblia, a gente acha que não deve nem se preocupar com dinheiro, a gente não deve nem falar sobre o assunto, porque a gente tem só que se preocupar em adorar a Deus e com as coisas do reino. Mas hoje a gente vai entender que não é só
É principalmente, porque a nossa vida abrange tantos aspectos que Jesus falou de tantas coisas para que nós colocássemos cada coisa em seu lugar e nós tivéssemos foco naquilo que realmente é importante. Por isso que falar sobre dinheiro é importante. E é por isso que Jesus falou sobre o dinheiro, para que nós saibamos lidar, para que não tenhamos dois senhores, para que a gente saiba quem é o Senhor da nossa vida e para que a gente coloque o nosso coração, o nosso tesouro guardado no nosso coração no local correto. Porque aqui, o que a gente guardar aqui não vai fazer sentido algum. A gente precisa guardar as nossas coisas, os nossos maiores tesouros nas coisas celestiais. Mas, no meio cristão, muitas vezes dinheiro é um assunto tabu, ou usado de forma errada. E quando é usado de forma errada, às vezes chega a mensagem errada para pessoas que estão conhecendo o Evangelho e fala assim, a igreja só quer saber de falar de dinheiro. E isso acaba causando algum bloqueio, né? Acaba causando bloqueios em pessoas que falam assim, não, a igreja vai falar de dinheiro, então não quero nem saber, porque só pensa em dinheiro, quando o assunto é usado de forma errada. E uma das coisas que faz a gente, às vezes, entender de forma errada é que na Bíblia diz sobre a raiz de todos os males, né? Qual que é a raiz de todos os males? Popularmente, às vezes, as pessoas falam que o dinheiro é a raiz de todos os males, mas abra aí a sua Bíblia em 1 Timóteo 6:10, e a gente vai ver que não é bem o dinheiro em si que é a raiz de todos os males. Então, 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10, nós vamos ler o que Paulo escreveu ali. Nós vamos voltar para os evangelhos, mas é só fazendo esse entendimento da utilização dos ensinos sobre dinheiro, o que a gente tem que entender sobre isso. Então, diz assim, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Então, não é o dinheiro em si que é o problema, é o amor ao dinheiro. É quando o amor ao dinheiro sobrepõe o amor às coisas que devem ser mais importantes. Sobrepõe aquele que é o amor, que é Jesus. Quando o nosso coração está mais preocupado com o dinheiro, a gente ama mais o dinheiro do que a Cristo, essa é a raiz de todos os males. E aí o verso continua. E alguns, portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Então a gente fica pensando nesse tipo de coisa e fala, então beleza, então eu não tenho que me preocupar com dinheiro. E algumas outras histórias também reafirmam isso. Parece que se a gente fica batendo nessa tecla, eu poderia estar aqui falando, olha, o dinheiro é uma coisa muito ruim. Veja só o que acontece com esse rapaz que Jesus encontrou em Lucas, no capítulo 18. Vai lá, o relato está em Lucas, no capítulo 18, desse encontro com Jesus, com um rapaz que gostaria de segui-lo. Então, Lucas, capítulo 18, vamos no versículo 18 também, começar a leitura desse trecho. Lucas 18, versículo 18. Diz assim, você conhece, né, a história do jovem rico, do homem rico, né? Certa vez, um homem de alta posição perguntou a Jesus, bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos. Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. E o homem respondeu, eu tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Quando Jesus ouviu a sua resposta, disse, ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. Então aí vem mais uma questão. Será que a ordem que Jesus deu aí é todas as pessoas, venda tudo que você tem e dê aos pobres? Ou, prestando mais atenção no verso ali, ele fala assim, faça isso e você terá um tesouro no céu, depois venha e siga-me. A gente pode fazer uma relação com o que a gente leu lá em Mateus 6,19. O nosso tesouro tem que estar nas coisas eternas, nas coisas do céu. E Jesus percebeu naquele jovem que o tesouro dele estava nas coisas terrenas. Estava no dinheiro, nas posses que ele tinha. Por isso que ele ficou triste, porque ele era possuidor de muitas posses, é o que diz a Bíblia. E aí a gente pega esses trechos e dinheiro acaba se tornando um assunto tabu. Mas Jesus falou sobre o dinheiro para que nós pudéssemos aprender. Jesus não falou que o problema era ele ser rico. O problema era que ele daria mais importância às coisas dele antes de seguir a Jesus. Ele não abriria mão de tudo que ele tinha para seguir a Jesus. Então o tesouro dele estava ali, preso
nas coisas onde a traça e a ferrugem corroem, que são nas coisas aqui terrenas. Será que dinheiro é só raiz? Não, como a gente viu, não é o dinheiro, né? Mas o amor ao dinheiro, isso não pode causar grandes problemas? Será que se eu ficar me preocupando muito em falar sobre dinheiro, será que não é melhor? Não, beleza, eu trabalho, tenho a minha renda, mas eu não vou me preocupar muito com dinheiro. Eu vou ficar tranquilo porque tudo vai dar certo. A Bíblia fala que se eu me preocupar muito com dinheiro, eu posso me perder, eu posso servir a um Senhor que não seja o Senhor Deus. Mas, na verdade, Jesus queria mostrar que você precisa ter prioridade. E a prioridade começa em quem é que está morando no seu coração, quem está ocupando o maior lugar, quem é que está ocupando as suas metas, o seu tempo, a principal coisa que você corre atrás. É mais atrás de dinheiro ou é mais atrás das coisas do reino de Deus? Jesus queria mostrar, através dos ensinos e através dessas histórias, através da abordagem com esse rapaz, de que você e eu precisamos colocar em prioridade as coisas do reino de Deus. Mas nós também precisamos cuidar das coisas que Deus nos dá, das coisas que Deus nos concede através do dinheiro. Então, nós precisamos saber lidar com isso. Então, a primeira lição que a gente precisa tirar disso é: aonde está o teu tesouro? Reflita bem. Quanto tempo você tem dedicado, talvez, a ganhar mais dinheiro? Eu sei que todo mundo tem que trabalhar normalmente, se você é empregado, num carteira assinada, alguma coisa assim, 8 horas por dia, no mínimo, e aí você tem todo esse tempo, e aí muitas vezes a gente ouve falando ou pensa, estudando a palavra de Deus, fala: nossa, 8 horas do meu dia são dedicadas a ganhar dinheiro para o sustento da minha família. Será que eu dedico tanto tempo às coisas de Deus também? Mas não é isso que eu quero que você reflita hoje. Eu quero que você reflita assim: do tempo da sua vida, você está lá trabalhando, ganhando dinheiro, mas qual que é a meta que você tem com aquilo? É simplesmente o dinheiro para as suas metas financeiras? Ou você ali no seu ambiente de trabalho enxerga a possibilidade de fazer com que o reino de Deus chegue naquele lugar? Será que você tem colocado em prioridade nas coisas de Deus, no seu trabalho, ou nas coisas que você planeja fazer com dinheiro? Estão primeiro as coisas de Deus, ou estão primeiro as suas coisas, as suas metas? Você tem gastado mais do que você tem para que você possa alcançar objetivos pessoais e deixado de lado as coisas de Deus? Aonde está o teu tesouro? É sobre isso que Jesus falava quando falava com o jovem rico. Ele era possuidor de muitas posses, mas o problema não era esse. O problema era que essas posses eram tão importantes para ele que isso impedia ele de que largasse tudo para seguir a Jesus. Olhe para a sua vida, olhe para o que você tem. Você deixaria tudo para seguir a Jesus? É esse o convite que ele faz para você. É isso que ele pede para você colocar em primeiro lugar. Então, o problema em si não estava no dinheiro, não está no dinheiro, está em como eu coloco as prioridades na minha vida. Sendo assim, nós podemos seguir aí no capítulo 18 de Lucas e entender um pouco, porque quando os discípulos viram essa situação do jovem rico falando com Jesus, eles ficaram com dúvidas e perguntaram assim para Jesus. Vamos lá ao verso 24 do capítulo 18. Ao ver a tristeza daquele homem, Jesus disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Na verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Então, o próprio Jesus fez essa observação. Aqueles que ouviram disseram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para as pessoas é possível para Deus. Então, ele acabou de falar que é difícil um rico ser salvo e no olhar dos discípulos parecia ser impossível. Mas Jesus falou, não é que seja impossível, ele estava querendo indicar, tudo é possível para Deus. Porque se o rico, o pobre ou qualquer pessoa olhar para Jesus e colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, essa pessoa vai ser salva. Porque a salvação vem por aceitar aquilo que Jesus pede para você. O que ele pede para você é: me aceite, siga-me. E depois ele pede que você leve isso para outras pessoas. Então, o que é impossível, nada é impossível para Deus. E Pedro disse, daí Pedro quis colocar, deixamos nossos lares para segui-lo. E Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, esposa, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, receberão nesse mundo uma recompensa muitas vezes maior, e no mundo futuro terão a vida eterna. Aí você olha assim e fala: a promessa de que a recompensa maior vai vir nem é para o mundo futuro, não é nem para a eternidade, é para esse mundo ainda. Jesus falou uma recompensa muitas vezes maior ainda neste mundo. Aí você olha a história de Pedro.
A gente está falando sobre o dinheiro. Se a recompensa de Pedro, a maior recompensa de Pedro seria a financeira, você sabe um pouco da história de Pedro. O que aconteceu depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi ao céu? Pedro se tornou um milionário? Pedro se tornou um homem mais rico daquele tempo? Ou seus discípulos, os discípulos de Jesus, ficaram muito ricos porque abandonaram tudo para segui-lo? Não. A recompensa que Jesus estava falando não era uma recompensa financeira. Pedro, os apóstolos, eles receberam o Espírito Santo e realizaram grandes coisas em nome de Jesus. Então, as bênçãos que Deus tem preparado para você são muito maiores do que o dinheiro pode dar. São muito maiores do que o dinheiro pode comprar. Então, as bênçãos que Deus tem para aqueles que o seguem ainda neste mundo são bênçãos grandiosas. Que bênção você precisa? Que bênção você acha que você pode receber de Deus? Muitas vezes, nossas bênçãos, os nossos pedidos são baseados em coisas financeiras. A gente quer que Deus nos abençoe com uma bela casa, com um belo carro. A gente quer ter as coisas de última geração ou as roupas da moda. Eu estou pensando em coisas que o dinheiro pode comprar, mas a recompensa que Deus promete é que aqui, nesse mundo, se você deixar as coisas para seguir aquele tipo de coisa que outras pessoas olham e falam, por causa da sua igreja, entre aspas, né, você deixa de fazer isso, ou você não trabalha nesse dia por causa da sua igreja, pode ter certeza que se você largou outras coisas, deixou oportunidades para seguir a Jesus e fazer a vontade dele, você já está sendo recompensado com coisas maiores do que as outras pessoas que não fazem isso. Não olhe o sucesso financeiro dos outros, porque as bênçãos que Deus tem para você, as maiores bênçãos, não são financeiras, mas sim as bênçãos das coisas que vêm do céu. E ainda tem uma promessa aqui no final, de que no futuro terão na vida eterna. Então, as bênçãos financeiras, vamos dizer assim, as bênçãos de tudo que você quer ter, fique tranquilo. No céu essa promessa vai se cumprir também e você, eu, todos nós vamos ter tudo do bom e do melhor. Coisas que nem a prata e nem o ouro podem comprar, porque são coisas eternas. Só o fato de estarmos vivendo próximo a Jesus, próximo no céu, junto com Deus, com os anjos, isso vai ser a maior recompensa que nós poderemos ter. Então, chegamos nesse ponto e pensamos, então eu não tenho que me preocupar mesmo com o dinheiro. Voltando a gente relembrar, sim, nós temos que nos preocupar em usar bem o dinheiro, mas sempre colocar a prioridade nas coisas de Deus, porque as bênçãos de Deus, quando nós colocamos as coisas do reino de Deus em primeiro lugar, elas vão nos dar mais bênçãos, nós vamos ser recompensados, essa é a promessa de Jesus. Tá bom, então. Então, o dinheiro não tem que estar em primeiro lugar da minha vida, todo mundo sabe disso. A gente fala dinheiro não traz felicidade, é um provérbio muito repetido e repetido e repetido. O dinheiro não traz felicidade, mas muitas pessoas ficam tristes porque não têm o dinheiro. Então, coloque o seu olhar nas coisas do alto. Mas então vamos ver, e o que a gente faz com o dinheiro? E aí? Como que eu devo cuidar do dinheiro? Jesus falou sobre isso? Jesus falou como cuidar do dinheiro, alguma coisa desse tipo? Ele citou algumas coisas que fazem com que nós entendamos o como nós devemos ser em todos os aspectos de organização da nossa vida, começando pelo dinheiro. Abra aí a sua Bíblia, em Lucas, no capítulo 14, no versículo 28. Lucas 14, 28. Dentro das coisas que Jesus estava falando aqui, sobre o custo do discipulado, como é ser um discípulo, o que precisava fazer, Jesus falou sobre planejamento. E dentro do exemplo de planejamento, ele usou um exemplo de coisas que precisam de planejamento financeiro. E aí no verso 28 diz assim, quem começa a construir uma torre sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la? Verso 29, pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Então, o primeiro ponto é colocar em primeiro lugar as coisas de Deus. Depois, falando sobre o dinheiro, a primeira coisa é você saber se planejar. Deus deixou muitas informações na Bíblia de como ser sábio no uso de dinheiro. Falando em sabedoria, eu poderia trazer hoje aqui muitos versos sobre Provérbios de Salomão. Mas eu deixo para que você estude. Se você ler o livro de Provérbios, do capítulo 1 ao capítulo 31, você vai ver ali que existem diversos conselhos sobre o uso de dinheiro.
E são conselhos tão valiosos e tão atuais que, se você segue perfis de instrutores financeiros no Instagram, no Facebook, no YouTube, em qualquer lugar, você vai ver que até instrutores que não são religiosos ou não falam de religião no dia a dia, usam trechos de provérbios falando que na Bíblia já falava-se sobre organização, sobre como lidar com empréstimos, dívidas, sobre não pagar juros sobre as coisas. Então, a Bíblia traz a informação de que você deve planejar. O primeiro ponto é planejar. Na última quinta-feira, a gente teve no É Tempo de Orar, o Marcos falando. Ele falou que Deus nos dá cada dia uma nova oportunidade. Nós temos muitas oportunidades cada dia. E uma das coisas que você pode fazer para que você se organize nas oportunidades é se planejar. Como se planejar? Você gasta quanto tempo trabalhando e quanto tempo planejando como você vai usar o dinheiro que você trabalhou? Então, para você se planejar, você pode fazer de diversas formas. Um caderninho que você pegue e anote as suas coisas ali, ou você faça planos e metas, divida seu dinheiro em envelopes, mas hoje em dia, com tudo digital, você pode usar aplicativos que ajudem para isso. Não importa como você se sinta mais à vontade para fazer, o importante é que você comece a fazer essa programação, porque aqui, esse rapaz, que é o exemplo na história de Jesus, que precisava construir uma torre, se ele não planejar a torre antes, vai chegar no meio da torre, ele não vai ter dinheiro para terminar. Se você quer planejar uma casa, um carro, uma viagem com a sua família, ou se você quer planejar o dia a dia, o quanto você vai utilizar no seu dia a dia, então você precisa se planejar. Inclusive, se você está precisando buscar algo para aumentar a renda ou trazer dinheiro, talvez você esteja passando por uma situação de desemprego, algum problema assim, você precisa se planejar. Se coloque nas mãos de Deus, mas planeje o que você vai fazer. Tem ideias de como você vai alcançar o seu objetivo. Como que você vai ir atrás do emprego, quais são suas metas, como que você vai abordar, o que você pode apresentar. Faça um planejamento. O primeiro ponto que nós podemos tirar de lição aqui sobre esses versos aqui na Bíblia, em Lucas, no capítulo 14, é que nós devemos nos planejar. Jesus falou sobre isso, nós precisamos ter planejamento. E por onde nós devemos começar? Por onde que nós começamos a fazer as coisas para cuidar do dinheiro? Vamos em Mateus 6, no versículo 31. Mateus, capítulo 6, versículo 31. Eu tenho que me preocupar de que forma? Eu tenho que ficar preocupado com tudo? Primeira coisa, faça o planejamento. Faça o seu planejamento. Não, voltando um passo atrás. Primeira coisa, coloque tudo nas mãos de Deus. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. Comece o dia com Ele. Comece o dia estudando as coisas do reino, abrindo a palavra de Deus. Busque a Deus em primeiro lugar. Segundo ponto, planeje-se. Coloque tudo planejado para que você saiba onde vai utilizar o dinheiro, como você vai alcançar os seus objetivos. Só que não se preocupe. O que é? Mas eu vou planejar e não vou me preocupar? Não fique preocupado se você vai alcançar aquilo ou não. Se você está planejado, se você já tem o planejamento, você já fez mais de 50% do caminho, porque a maioria das pessoas vive sem planejar. E aí eu vou andar preocupado com isso? Você não deve ficar preocupado, porque aqui em Mateus 6, 31 diz assim: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas desse dia. Jesus estava falando assim, não se planeje, porque pense só no seu dia a dia. Não foi isso que ele falou. Ele falou assim, não se preocupe com o dia de amanhã. Você fez seu planejamento? Não se preocupe se vai dar certo ou não. Siga. Qual o seu planejamento? O que você vai fazer hoje? O que você vai fazer cada dia? Siga esse planejamento. Basta para cada dia o que você planejou. Mas aqui no meio tem um verso muito conhecido, grifado aqui na Bíblia, que é: busquem em primeiro lugar o reino de Deus. As outras coisas vos serão acrescentadas. E daí você segue cada dia o que você planejou. Siga do lado de Deus. Planos são feitos para serem adaptados. Se você está buscando um plano ser realizado a cada dia, no meio do caminho precisou mudar,
não se preocupe. Continue buscando em primeiro lugar as coisas de Deus, muda a rota dos seus planos e saiba que Deus está guiando cada passo, cada momento. Então, sempre, antes de se preocupar com o dinheiro, se preocupe com as coisas do reino de Deus. Jesus veio aqui e ele falou mais do reino do que do dinheiro. Ele falou mais do reino do que de cura. Ele falou mais do reino do que qualquer outro assunto. O reino de Deus já começou. Nós esperamos ir para o céu, Jesus vai voltar e nós vamos juntos com Ele. Mas Jesus veio a primeira vez aqui para fundar o reino dEle, para cumprir a missão. E o reino já foi fundado. Nós podemos ser cidadãos do reino dEle todos os dias. Então se preocupe com cada dia, faça seu plano e se preocupe cada dia. Ok, mas se eu estou me preocupando a cada dia com o que eu tenho que fazer só, o Jesus, Deus, está cuidando de todas as outras coisas, como que eu vou fazer? Eu tenho que deixar, então eu pego meu dinheirinho, divido ali uma coisa por cada dia, divido por 30, são 30 dias no mês e vejo se é isso. Não, faça o seu planejamento para hoje e para o longo prazo. Como eu falei, os planos vão sendo acompanhados todos os dias, todas as semanas, e você colocando as coisas de Deus em primeiro lugar, as coisas vão acontecer na sua vida. Mas tem um ponto interessante lá na parábola dos talentos que eu gostaria de ressaltar. Nós não vamos ler a parábola inteira, ela fica lá em Mateus 25, mas nós vamos ler um verso dessa parábola. Mateus 25, já deixe sua Bíblia aberta lá, que eu vou aqui colocar também a minha já no capítulo 25. E aqui na parábola dos talentos, que começa no verso 14, Jesus começa falando que o reino de Deus pode ser ilustrado com essa história, assim como as outras parábolas que falam sobre o reino de Deus. Então ele conta ali na parábola, você conhece, mas se você não conhece, depois você lê com todos os detalhes. Ele chamou um senhor com muitas posses, ia viajar por um período longo e chamou seus servos e confiou a eles uma quantidade de talentos, que era uma medida daquela época de valor. E aí ele pegou para cada um e deu uma quantidade. Então para o primeiro ele deixou 5 talentos, para o segundo ele deixou 2 talentos e para o terceiro ele deixou apenas 1 talento. Assim que ele saiu em viagem, aquele que tinha 5 correu atrás de investir, de ver onde que esse dinheiro podia ser aplicado, de produzir alguma coisa, de ver o que a terra poderia produzir, e esses 5 se tornaram mais 5. O outro que recebeu 2 não ficou olhando para aquele que tinha 5. Ele também olhou, planejou o que ia fazer, investiu, comprou, vendeu, plantou, fez o que foi necessário para que aqueles 2 talentos se tornassem mais 2 e duplicou aquilo que ele tinha recebido do seu senhor. Mas aquele que tinha recebido 1, primeiro ele olhou, deve ter pensado, não está confiando já muito em mim, né, porque deu menos do que os outros receberam. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso aqui escondido, enterrado, ou como antigamente faziam, eu vou colocar embaixo do colchão, para que ninguém encontre. E aí, quando ele voltar, eu vou devolver. E foi como aconteceu. O senhor voltou, recebeu daquele que havia recebeu de volta daquele que tinha deixado 5 sob a responsabilidade dele, outros 5 talentos. E falou, servo bom e fiel. O outro recebeu 2 e deixou mais 2 também para o seu senhor. Também foi chamado de servo bom e fiel. Mas quando chegou o terceiro, ele falou, eu tive medo de perder, não planejei nada com isso que o senhor me deu. E aí eu estou com apenas esse talento na mão. Aí ele recebeu uma chamada para entender um pouco sobre isso. A parábola dos talentos não fala, não é lição, a gente não tira a lição simplesmente das coisas de dinheiro, mas a gente pode entender como dinheiro, como os talentos que Deus nos dá, os dons para aquilo que nós fazemos para a causa dele, que podem ser multiplicados. Mas olhando por esse aspecto do dinheiro, no capítulo 25, no versículo 26, os outros servos foram chamados de servos bons e fiéis pelo trabalho que eles tiveram, pelo planejamento, pelo investimento que eles fizeram, e esse servo foi chamado de servo mau e preguiçoso. O Senhor, porém, respondeu, servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, verso 27, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Então, o mínimo que ele devia ter feito é
cuidar daquele dinheiro de uma forma que ele não ficasse parado, rendesse um mínimo de juros, entendesse pelo menos como funciona isso para que desse algo de volta, para que rendesse alguma coisa. Então isso é em todos os aspectos da nossa vida. Já ouviu aquela história, se te derem um limão, faça uma limonada? Se te deram um talento, faça ele multiplicar. Se não vai multiplicar por um talento no prazo que você imaginou, mas que multiplique por meio. E assim você vai aprendendo a investir, cuidar do dinheiro. O que Deus fala é que você deve cuidar, planeje e cuide, entenda, invista. Ao invés de você gastar com juros, pagando aquele a quem você pegou o dinheiro emprestado, a Bíblia tem vários conselhos sobre isso. Eu não vou entrar nesse ponto agora, mas se você recebeu de Deus uns talentos, os dons, use na causa dele e eles serão multiplicados. Peça a ele que te ajude a investir bem os dons que ele te deu. Mas pegando por esse aspecto do investimento, do valor, você também precisa cuidar do seu dinheiro de forma que dentro do seu planejamento tenha uma parte que possa render juros, uma parte que possa crescer, fazer com que isso cresça. Para quê? Nós olhamos para o reino de Deus, para a eternidade. Nós esperamos que Jesus volte o quanto antes. Mas na nossa vida nós temos que ter planejamento, estarmos preparados todos os dias como se Jesus não voltasse nos próximos anos. Por quê? Porque nós temos que seguir a Jesus, colocar as coisas dele em prioridade, mas nós não sabemos a data em que ele vai voltar. Então, por isso, precisamos ter planejamento. E o mínimo que nós podemos fazer é seguir esse conselho de depositar, pelo menos, para que renda alguns juros. Ok? E para isso eu preciso estudar, entender como isso funciona. Ah, mas eu não sei como investir. Para começar a investir, o que você pode fazer é, compre um livro que fale sobre investimento. Pronto. Quanto custa um livro? 20, 30 reais. Você já está investindo no conhecimento para que isso te renda juros, te renda melhoria naquilo que você tem recebido de Deus. Então planeje, invista. Jesus, na parábola aqui, citou esse tipo de situação onde o Senhor falou, o Senhor de todas as coisas falou, pelo menos isso você poderia ter feito render alguma coisa. Então, é outro aspecto sobre o dinheiro que nós precisamos aprender. Mas a gente viu ali, em Mateus 6, 21, que onde está o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. Não coloque o tesouro nas coisas que você vai investir. Não coloque o tesouro nas coisas que você planeja comprar. Na verdade, não coloque o seu tesouro todo nisso. Coloque o seu tesouro nas coisas celestiais. E quando a gente fala sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas, a gente está falando sobre o reino. Buscar as coisas de Deus. Eu falei agora há pouco sobre buscar conhecer mais a vontade de Deus, conhecer melhor o que Ele quer para a minha vida, conhecer melhor como levar essa mensagem para outras pessoas. É sobre isso que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas isso eu também demonstro através dos atos e das obras que eu tenho feito em relação às coisas de Deus. Eu tenho priorizado na minha vida fazer aquilo que é só do meu interesse ou da minha família, ou eu tenho interesse nas coisas de Deus, em levar a mensagem de Deus, inclusive para a minha família. Eu me preocupo mais com a viagem que eu vou fazer com a minha família, ou se eu estou estudando a lição com meus filhos, se eu estou fazendo a meditação matinal, se eu estou fazendo culto de pôr do sol com a minha família, se estamos participando dos cultos da igreja. Isso são tudo, não são regras que você participou do culto, leu a Bíblia, isso, você está salvo. Não. Isso tudo colabora para que você entenda a vontade de Deus para a sua vida todos os dias. Isso te ajuda a se aproximar de Deus, entender a vontade dEle. E aí você vai estar buscando em primeiro lugar o reino de Deus. E quando tudo na sua vida aponta para aquilo que o Salvador ensinou para você, o que Jesus ensinou, com certeza, você buscando a cada dia, você vai estar priorizando as coisas dele. O seu coração vai estar cheio das coisas do reino de Deus. E com isso, entra num outro assunto tabu, que você não vai ter problema algum de falar sobre isso, ou de entender sobre isso, quando você colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. O outro assunto tabu são dízimos e ofertas. Quando você está com o coração nas coisas que não são celestiais, não está colocando Deus em primeiro lugar, falar sobre o dízimo e oferta pode ser até uma ofensa. Como assim? Já está tão difícil diante dessa pandemia. Como que vem me falar de dízimo e ofertas? As coisas estão tão difíceis que a gente tem que cuidar para que não falte. Mas Deus deixou isso na Bíblia. Deus deixou isso escrito. E muitas pessoas se referem a Malaquias. Nós não vamos ler esse verso porque você já conhece. Se referem a versos em Deuteronômio ou Abraão, que foi o primeiro dizimista. Tudo isso você deve estudar para entender melhor como funcionam os dízimos
as ofertas. Mas eu queria ver o que Jesus falou sobre dízimos e ofertas. Num contexto em que estavam, tanto sobre dízimos e ofertas, Jesus puxou a orelha ali dos sacerdotes, dos fariseus naquela época, falando um pouco sobre isso, mas mostrando mostrando para eles qual é a forma certa de fazer. Abra sua Bíblia em Mateus 23, no versículo 23. Mateus, capítulo 23, versículo 23. Jesus estava ali falando sobre os mestres da lei, os fariseus, quando disse assim: que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei, justiça e misericórdia. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Então Jesus está dizendo aí para eles: vocês dão dízimo disso, daquilo, vocês estão fazendo. Vocês deveriam continuar cuidando dessas coisas, mas sem descuidar das outras. É disso que a gente está falando, sobre buscar em primeiro lugar o reino de Deus, fazer aquilo que Jesus veio ensinar. Mas Jesus não reprovou o ato deles darem o dízimo. Muitas pessoas questionam sobre o dízimo no Novo Testamento. Jesus está dizendo: continuem fazendo essas coisas, o dízimo, continue dizimando, mas sem se esquecer das outras coisas que são mais importantes. Porque são as coisas que eu estou ensinando aqui sobre o reino de Deus, são as prioridades. Então, quando a gente fala sobre dízimo, você sabe, 10% daquilo que você recebe, 10% do dinheiro que você recebe, já que a gente vive numa região, numa sociedade onde nós recebemos em dinheiro, não recebemos em hortelã, em endro, não recebemos em frutas. Então, o dinheiro que você recebe, o esforço do seu trabalho, o tempo que você dedica, você recebe em dinheiro. Então, o dízimo, 10%, é uma devolução para Deus, para que seja pregado o evangelho através dessa dedicação de devolução. Sempre você vai ouvir isso e é uma verdade, por isso que é sempre repetida. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas isso, como eu falei, não é um assunto tabu para quem está envolvido colocando em prioridade as coisas de Deus, porque você entende a necessidade, primeiro sua, de, como adorador a Deus, devolver essa parte que lhe corresponde, que Deus deixou escrito na Bíblia, a 10ª parte. Se você quer entender um pouco mais como funciona o sistema de dízimos e como a Igreja Adventista faz com isso, você pode entrar ali no adventistas.org, procurar ali o site. Tem o site em português e em espanhol, mas provavelmente você vai cair no site em português e procura ali o Ministério de Mordomia ou Fidelidade. A cada semana a gente tem um vídeo no sábado de manhã aqui do Provai e Vede, mostrando como Deus atua na vida de quem é fiel e lhe enche de bênçãos. Então, as bênçãos que Deus vai dar para a gente não são bênçãos financeiras necessariamente, mas Deus vai nos abençoar se nós formos fiéis a Ele. E também temos as ofertas. As ofertas, por outro lado, não são determinadas na Bíblia em questão de valor ou quantidade, assim como o dízimo é 10%, as ofertas é o quanto você planejar. Lembra do planejamento que a gente falou sobre fazer com o seu dinheiro? Então, dentro desse planejamento, tem o dízimo e a oferta. A oferta não é algo, ainda mais você que deixou de vir à igreja nesse período que as igrejas fecharam, você sabe, às vezes a gente tinha um costume, você poderia ter o costume de, não preparei minha oferta, deixa eu ver o que tem na carteira, vai isso hoje. Mas a oferta é planejamento, é o quanto você planeja com Deus, você faz um propósito com Deus ali, para saber o quanto Deus tem te abençoado, só você sabe o quanto você tem esse pacto com Deus. E aí dentro das ofertas eu convido você a ler sobre esse contexto em Lucas 21. Abra sua Bíblia aí, no capítulo 21 de Lucas, vai ser projetado aí também para você que está assistindo, mas se você estiver com a Bíblia na mão, isso é muito importante. Eu estou com a Bíblia aqui digital, você pode ter com a Bíblia folheando. Compare outras versões e veja, Lucas 21, versículo 1 até o versículo 4. Estando Jesus no templo, observava os ricos depositarem suas contribuições na caixa de ofertas. Então uma viúva pobre veio e colocou 2 moedas pequenas. Jesus disse: eu lhes digo a verdade, esta viúva pobre deu mais que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. A gente vê que a importância aí das ofertas dessa viúva não era em questão de valor, mas era em questão de dedicação. O quanto ela estava dedicando aquilo.
Só Jesus sabia ali naquele momento o porquê ela estava fazendo aquilo, qual que era o propósito dela com aquelas ofertas, o que ela imaginava que aquelas ofertas iam fazer de diferença na obra de Deus. Mas ela fez de coração aberto, com pouco valor, mas com muita coisa que representava na vida dela. Então, dessa forma, nós vemos com esses 2 versos dos evangelhos, de que o dízimo, Jesus disse, continuem a fazer, mas façam da forma certa. Não coloquem o dinheiro em primeiro lugar, nem quando vocês forem me servir. Primeira coisa que eu peço para vocês não é o dinheiro, é siga-me. Siga-me. Jesus pede que a gente siga. Conheça as coisas do reino. Siga Jesus, é isso que ele te pede. As outras coisas nós vamos planejando, investindo, separando o dízimo, separando as ofertas. E por isso, a gente também aprende aqui nessa história da viúva que os ricos ali davam um pouco daquilo que lhes sobrava. Então, não é só o que sobra que é a oferta, é algo planejado. É algo que você planejou ali, você e Deus em oração, qual o propósito daquilo, onde você gostaria que aquela oferta chegasse, para que vai ser dedicado. Da mesma forma, você pode consultar como isso é feito pela Igreja Adventista, se você tiver alguma dúvida. Mas eu, que sou membro da igreja, não sou pastor ou mantido pela obra, confio na forma com que é feito, porque é tudo muito bem explicado e tudo, eu acredito, inspirado por Deus para que chegue ao destino e seja feita a vontade de Deus com aquele dinheiro, para que o evangelho possa crescer e mais pessoas possam ser alcançadas através de ministérios na internet, através de ministérios em outros lugares do mundo, na manutenção de missionários em países onde praticamente é proibido pregar o evangelho, onde ainda não existe presença da igreja adventista. Então, você também se dedique a essa obra. Dedique primeiro o seu coração, depois os seus braços a fazer as coisas para Deus, mas não deixe de lado as coisas do dinheiro, porque a gente muitas vezes deixa as coisas do dinheiro de lado, porque é difícil falar, é difícil se desapegar. É difícil, como a mulher de Ló, foi difícil deixar as coisas para trás e se voltou para ver ali a destruição das coisas que ela tinha deixado para trás. Nós não temos que ter medo de ter esse desapego às coisas do dinheiro. Esse problema de não se desapegar do dinheiro foi o que deixou o jovem rico muito triste, porque era possuidor de muitas posses. Mas que nós saibamos onde colocar o nosso coração. O convite hoje para você, através desses versos que nós estudamos, através do estudo sobre o dinheiro, o dízimo, as ofertas, é que nós sigamos com o coração aberto. Porque quando nós colocamos as coisas de Deus em primeiro lugar, todos os assuntos vão ser tratados de uma forma muito tranquila, muito fácil, porque você vai entender o que é a vontade de Deus para a sua vida. Então, por isso eu te faço um convite hoje. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Não guarde os seus tesouros pensando nas coisas apenas terrenas. Guarde as tuas coisas, a tua recompensa vai estar nas coisas divinas, celestiais e eternas. Que Deus possa abençoar a sua vida, para que você entenda que o reino de Deus já começou e que você, ao aceitar Jesus e aceitar o convite para segui-lo, para que você coloque sempre, em todos os momentos, as coisas dele em primeiro lugar. Que você seja um pregador do evangelho no seu trabalho, no seu lar em primeiro lugar, na sua casa, para os seus parentes, para os seus amigos e para pessoas que você ainda não conhece, mas vai conhecer e elas precisam conhecer a Jesus, ou para aquele amigo afastado, aquela ovelha perdida, que precisa ouvir que faz falta estar perto do Salvador. Que você coloque sempre em primeiro lugar as coisas do céu. Não só as coisas, que você coloque Jesus em primeiro lugar. Colocando Jesus em primeiro lugar, todas as outras coisas serão fáceis, serão acrescentadas à nossa vida. E aí sim, você vai saber lidar melhor com o dinheiro, você vai colocar esse assunto de dízimos e ofertas na mão de Deus e vai saber que você, tendo esse relacionamento com Deus todos os dias, buscando conhecer a palavra dele, colocando o dinheiro que você recebe todo na mão de Deus, não que você tenha que dar tudo como oferta, não é isso que eu estou dizendo, mas dedicando o seu dízimo, a 10ª parte, o percentual de ofertas que você se planejar com Deus e que todo o restante daquilo que você não entregou como dízimo e oferta seja dedicado a Deus também. Que você tome decisões baseadas nas coisas que Deus tem dado para você, nas instruções que Deus tem dado. Todas as decisões sejam guiadas por Deus na sua vida, no seu dinheiro. É esse o convite que Jesus faz para você hoje. Cuide das minhas coisas. Planeje-se. Invista. E seja abençoado. Cuide bem do seu dinheiro, cuide bem do dinheiro que Deus tem te dado, cuide bem da sua vida
E não se esqueça, repito mais uma vez, colocando em primeiro lugar o reino de Deus. Que Deus os abençoe. Vamos orar? Vamos encerrar esse momento pedindo para que Deus nos conduza a tomar as decisões sábias e para que nós saibamos qual que é a vontade dele a cada dia para lidar com essas situações do dinheiro. Vamos orar. Santo Deus, amado Pai, na Tua palavra nós vemos diversos conselhos. Pegamos alguns trechos aqui do que Jesus falou para nós enquanto esteve aqui, que foi registrado através dos evangelhos, Senhor. Mas na Bíblia existem tantos outros versos onde nós podemos aprender, que nós possamos investir tempo em aprender a Tua palavra, para colocar em primeiro lugar o Teu reino, Senhor. Para que nós não tenhamos problema em pensar no dinheiro, mas que nós possamos planejar, investir e também colocar dízimos e ofertas como prioridade no nosso relacionamento contigo. Que nós tenhamos um dia a dia de oração, de estudo da Tua palavra e que sempre nós coloquemos as Tuas coisas em primeiro lugar, Senhor. Ajuda-nos a lidar com o dinheiro para que ele não seja um senhor da nossa vida e que o Senhor, Deus, nosso Pai, seja o único Senhor da nossa vida, porque nós reconhecemos em Ti o amor e a salvação que o Senhor nos concede. Nos dá uma semana feliz, que nós possamos começar desde já a planejar essa semana para que possamos fazer as melhores coisas ao Teu lado, em nome de Jesus. Amém.